Aí, minha gente, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. A graça de Deus, né? Que nos alcança todos os dias, com a misericórdia dele. E já vou deixando avisado, por favor, já deixem um like aí no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. E também, se quiser receber, né, sempre que eu postar algum vídeo novo, ativa o sininho das notificações. E se esse vídeo for relevante para você, e se por um acaso você achar que vai ser relevante para outra pessoa, já encaminha também. Assim que você assistir ele todo, já encaminha para uma pessoa que vai ser edificada através desse vídeo. Para começo da história. O que é que nós estamos normalizando nas nossas vidas que não é para ser normalizado? Vou começar explicando aqui a diferença entre normal e comum. Espera aí, só um minuto, gente. Deixa eu colocar o microfone nessa garota. Eu aprendi a diferença, uma base mais sólida do que é essa diferença do normal e do comum, nesse livro aqui, do Paulo Vieira. E eu já tenho um, né, que é o Poder da Autorresponsabilidade, e aí eu, vendo que ele tem mais outros, né? Mas já comecei pelo segundo, que é esse aqui, Poder da Ação. Minha gente, esse livro aqui, eu não sei nem explicar. E aí ele faz essa diferenciação, né, entre normal e comum. Vou dar um exemplo meu. Há um tempo atrás, assim que meu esposo saía para o trabalho, às 7 da manhã, eu ficava, das 7, que era a hora que ele saía, né, se despedia de mim, e ia para o trabalho. E eu ficava das 7 até as 9 da manhã. Era 9 da manhã que eu me levantava depois de assistir 300 mil stories. Na época eu segui o Carlinhos Maia, então era a minha programação da manhã assistir todos os vídeos do Carlinhos Maia. Assim que eu abria meus olhos, pegava o celular e ia passar aquele tempo. Quando eu olhava, já era 9 da manhã, aí era que eu ia me levantar, tomar meu café, sabe? Isso era normal? Mas era comum? Sim, que é uma coisa que todo mundo falava. Ah, pode falar. Fale, fica à vontade. A gente tá comendo aqui uma pipoquinha. Vou dar mais um exemplo para vocês. Em 2025, foi o ano de decisão na minha vida. E tudo que eu vou trazer aqui para vocês não é só para falar só sobre mim, mas é sobre atitudes que mudaram o meu dia a dia, de lá até aqui, até onde a gente está hoje. Então, vocês vão começar a entender que nenhum processo, ele começa do nada. Ele começa primeiro com uma decisão. E nenhuma decisão é fácil, né? A decisão é tomada, mas assim, para você realmente iniciar, tem que ter força de vontade. Então, assim, no dia 31 de dezembro de 2024, eu disse, poxa, acabou o ano, e eu vou continuar 2025 assim, Quero não. Aí eu disse, esse 2025 vai ser o melhor da minha vida, até então, né? Aí no dia 1º de janeiro de 2025, eu disse, vou fazer um detox de rede social. Fiz um detox de rede social, principalmente o Instagram, que toma muito meu tempo. E aí, coloquei como meta aprender, né, inglês, um pouco de inglês. Aí baixei um aplicativo de inglês, despausei algumas leituras que eu tinha começado e não dava pra frente. Sempre fui aquela pessoa de começar um negócio e não terminar. Esse negócio vai parar a partir de hoje também. De eu começar as coisas e não terminar. Então eu disse, vou ler a Bíblia todos os dias. Então, assim, foi uma meta muito poderosa na minha vida, sabe? Que organizou bastante as coisas. E também eu sempre fui um pouco desorganizada, assim, meio... Tem um TDAH, assim, meio dentro de casa, sabe? Começava a limpar o banheiro, quando eu já estava na cozinha, quando eu já estava assim, não, a partir de hoje também isso aqui vai ser organizado. Aí, tipo, hoje o que é que eu tenho que fazer hoje? Eu já tenho para limpar o banheiro, a cozinha e os quartos. Então, é só isso que eu vou fazer. Isso me permitiu que eu me concentrasse melhor na tarefa que eu tinha para fazer. Beleza. Porém, houveram outras coisas que eu passei a notar, né? Que também precisava de um start a mais, né? Estudar mais, procurar me aprofundar em alguns assuntos. Comprei um curso de marketing digital, que também deu uma boa impulsionada na minha vida, abriu muito os leques na minha cabeça. Diferenciando o que é normal do que é comum. Nessa parte aqui do livro, ele pega uma história, vamos dizer assim, fictícia, que pode ser que esteja acontecendo em algum lar, em alguma família por aí. Aí ele fala no seguinte, e ele chega em casa exausto, estressado, aí quando ele passa pela sala, um dos seus filhos está ouvindo música. Aí a cena pro pai apenas tipo, oi pai, e aí, beleza? E na mesma hora, uma voz interna, né, que é a voz da consciência avisa ele que aquele comportamento ali não foi normal. Ao mesmo tempo que a voz da consciência avisa isso a ele pensa assim, os jovens de hoje em dia são assim mesmo, é normal, sabe? E assim por diante, ele passa pela filha, a filha não cumprimenta ele, tem um terceiro filho também, que o filho pequeno ele também tá nem aí, senta sozinho na mesa pra comer, pra fazer sua refeição, tá nem aí, a esposa chega jogando um monte de responsabilidade sobre ele, cadê o pão, tu não comprasse o pão? Tipo, e ali pra ele a voz da consciência avisa, mas ali ele diz, não, isso é normal, normal. E aí passa-se o dia a dia, né? Aí ele muda o ensejo da história e fala sobre como deveria ser isso, né? Realmente uma casa normal, uma recepção normal para um pai que chega do trabalho. E aí ele começa a fazer essa explicação do que é normal e do que é comum, né? Realmente não é normal que o meu esposo chegue em casa e eu chegue em cima dele já brigando, já cobrando, né? Ao invés de de fazer uma recepção calorosa, porque ele chegou, graças a Deus, recebeu os livramentos, né? De sair de casa e voltar. Então, assim... apesar de já entender um pouco, né, você sabe, às vezes você não sabe exatamente a raiz do significado da palavra, né, mas depois que eu li isso aqui, eu disse, poxa,
Realmente, às vezes a gente normaliza coisas que o que era apenas para ser comum, mas que não era para ser normalizado, né? E assim, uma outra coisa que a gente acaba fazendo, é terceirizar a responsabilidade que é só nossa. Uma coisa que eu fazia muito, né, no começo, antes de tomar decisões importantes na minha vida, era de culpabilizar os meus filhos, entre aspas, por eu não praticar exercício físico. Aí, tipo, eu falava, eu não vou para academia porque eu não tenho com quem deixar a Elise, eu não tenho rede de apoio. O Pedro vai para a escola e ela fica comigo, não tem como, não sei o que, não sei o que. Aí, tipo, eu terceirizava essa responsabilidade. Mas a partir do momento que eu entendi que eu poderia reverter essa situação, poderia reverter sempre essa resposta, nem aquilo estava virando uma crença dentro de mim, sabe? Eu não posso, eu não consigo, porque isso, porque ia esperar daqui a tantos anos para poder começar. E uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado é com as nossas crenças, as crenças que a gente passa a internalizar na nossa mente. O que é crença? Crença é tudo aquilo que a gente acredita. E muitas das crenças são muito fortificadas na infância. Então, é uma outra coisa que eu tento não fazer os meus filhos acreditarem, é que eles não podem, que eles não conseguem. Então, com as minhas palavras, eu também faço de tudo para não fazer com que eles acreditem em coisas que eles realmente não são. Você é preguiçoso, você não consegue, você não sabe nada. Isso aí, na terapia cognitivo comportamental, é chamado de crenças nucleares, né? As crenças que estão mais enraizadas lá dentro da nossa mente. E o Paulo Vieira também fala muito sobre crenças. Então, assim, muitas das vezes a gente não faz coisas na nossa adultice por conta que a gente criou crenças, né? Foram criadas crenças na nossa mente. A crença da impossibilidade, a crença de muitas outras coisas que nos impedem de avançar. Então, assim, tanto em nós, como na formação dos nossos filhos, a gente tem que ter cuidado com as crenças. E mesmo aquelas crenças mais enraizadas de impossibilidade, elas são, sim, possíveis de ser revertidas. A crença da impossibilidade de não fazer nada, não, eu tomar uma decisão. E tudo vai da nossa decisão de mudar, de fazer diferente. E foi isso que aconteceu comigo. Isso quer dizer que eu estou num patamar elevadíssimo de já, nossa, não, quer dizer que cada dia que passa eu vou construindo um futuro cada vez melhor para mim. Porque do jeito que estava não dava para ficar, não, minha gente. Uma vida sem praticar um exercício físico, a gente tem que pensar a longo prazo. E daqui 5, 10 anos, como é que será que eu vou estar, hein? Se eu continuar do jeito que eu estou agora? É a pergunta que eu faço. Se você continuar vivendo do jeito que você está agora, como que vai ser o teu futuro? Se você já tiver tomado a iniciativa bem, se você ainda não tiver tomado, como é que você imagina lá na frente, daqui 20 anos, seus filhos cobrando de você que você se cuide, já tomou atitude bem. Mas se não, procure agora se levantar da sua zona de conforto e tomar uma decisão, uma atitude que vai mudar os seus próximos 5, 10, 15, 20 anos. É hoje que você tem que mudar. E assim, são pequenos passos, são pequenas mudanças que vão fazendo o nosso dia a dia se tornar cada vez melhor. Mas eu não tenho o hábito da leitura. Uma outra crença que foi colocada nas nossas cabeças é a seguinte: eu não gosto de ler. Por muitas das vezes eu repetia isso. Eu não gosto de ler, eu lembro como hoje. Então, assim, quando a gente passa a acreditar naquilo que a gente sempre fala, é o perigo. Porque realmente fica internalizado e a gente essas frases começam a ficar cada vez mais poderosas na nossa vida, o que a gente não pode deixar é isso. Então, assim, quando se fala em profetizar bênçãos na nossa vida, não é em vão, não. Porque quando a gente fala, aquilo volta e passa a ser internalizado na nossa mente. Né, ser enraizado, a gente passa a acreditar. Então a gente tem que ter muito cuidado do que fala. Então assim, o eu não gostar de ler, eu não gosto, não. Não é que você não gosta, é porque você não foi estimulado o suficiente na sua infância, ou você não teve uma rotina, né, de leitura, seus pais não apresentaram para você na infância. Então assim, não quer dizer que você nunca vai gostar, mas você tem que tomar a decisão de começar. E como é que eu começo? Começa pela Bíblia. Pega a tua Bíblia, lê um capítulo por dia. Mas eu gosto de ler a Bíblia. Não gosta? Tem que gostar, meu filho. Porque ela é o manual do cristão. Sem ela, a gente fica assim, perdido, só comendo papa do que o povo fala. Então, são pequenas decisões que a gente toma. Eu não tenho o hábito de ler, como é que eu vou ler um livro desse? Não, minha filha, vai lendo de pouquinho em pouquinho, que o nosso cérebro, a partir do que a gente vive, de como a gente vive, se a gente não manda estímulo para ele não gosta de sair ali do cantinho dele, sabe? Fazer ele acreditar aos pouquinhos, aí, sabe, mudando ali, cada dia que for passando, você vai jogando uma coisinha diferente para ele. Você só não pode dizer assim, eita, amanhã eu tenho que estudar. Eu vi um vídeo como esse e eu achei muito interessante. Amanhã eu tenho que estudar, ler. Não, você apenas diz que vai ligar o computador. Aí quando for, ele vai acreditar. Quando você ligar o computador, aí você vai ali, quando você já está ali 1 hora estudando. Eita, amanhã eu tenho que ler 10 capítulos de um livro. Não diz isso não pense isso não. Você diz que só vai abrir o livro. Aí quando você abrir o livro, quando pensar que não, você já leu 2 ou 3 capítulos. Aí o seu cérebro ele vai entendendo ali que tem novos estímulos sendo dados para ele. E aí, a cada dia que passar, ele vai se acostumando a isso. Então, o que só é necessário no dia a dia é enviar para o cérebro novos estímulos sorrateiramente, sabe? Porque se for de uma vez, ele vai entender, eita, não tô gostando disso não. Gosto da minha rotina, paradinho, quietinho, só desse jeitinho aqui, sabe? Então, se você, meu amigo, minha amiga, tu chegou até aqui,
Já estamos aí praticamente, né, no começo do mês, no quarto mês do ano. Daqui a pouco já é final do ano, minha gente. O que é que nós estamos normalizando na nossa vida que está fazendo com que a gente não avance? Uma outra coisa, quais são as distrações que estão fazendo a gente estagnar no caminho? Será que a rede social, no meu caso, a rede social me prejudica bastante? Porque no dia que eu boto o pé, senão hoje eu não vou, normalmente, eu não pego no celular na hora que eu acordo. É só, se por uma acaso eu gravar um vídeo, beleza. Eu só gravo o vídeo, mas não entro em rede social. Mas é uma coisa que me prende bastante, sabe? É a rede social. Isso é uma das distrações que me faz perder tempo, sabe? Mas existem muitas outras distrações. E qual é a sua? No livro do Paulo Vieira, no outro livro, ele fala sobre distrações. E nos podcasts dele e da esposa dele, a Camila, sempre eles falam sobre as distrações. Ele fala até que uma distração que fazia muito ele perder o foco era TV, tela, né, televisão. E aí ele baniu as telas, não tem televisão no quarto, não tem televisão na sala, não tem TV. Não sei em que lugar da casa eles têm TV, mas ele disse que eliminou as distrações de uma vez por todas. Então, assim, ou a gente controla, né, tem o domínio próprio, que é uma coisa que eu oro muito pedindo, o domínio próprio, porque às vezes você tá aqui, ó, quando vê do nada você já tá aqui. Aí você pensa assim, poxa, será que isso vale a pena? Vale a pena mesmo eu passar? O que é que eu tenho pra fazer dentro de casa? Quais são os meus compromissos que eu tenho que fazer? Será que a minha cama está arrumada, pelo menos? O quarto dos meus filhos estão organizados? Eu já limpei a cozinha, eu já lavei os pratos? Vale a pena mesmo eu estar aqui perdendo tempo na rede social? Eu sempre faço essa pergunta para mim, desde que eu comecei a entender, né, sobre essa questão das distrações. Então, se você está levando uma vida sedentária, se você está levando uma vida só sobrevivendo, acordando, no final do dia não se cobra, tem alguma coisa errada. Se você chega no final do dia e a sua mente não cobra, que você está vivendo uma vida vã, uma vida sem propósito, uma vida sem meta, sem objetivo, tem alguma coisa errada. Repense, porque todos nós temos um propósito aqui na Terra. Deus não só botou nós aqui no mundo, por acaso não. Ele trouxe-nos aqui com um propósito. Qual é o nosso propósito? Fazer a vida valer a pena, né? É buscar saúde, é estar em paz para a nossa família, é puxar outras pessoas, né, para cima. É o que eu sempre oro pedindo a ele, pai. Eu não consigo viajar pelo mundo inteiro, mas se o meu vídeo, se a minha fala chegar a outra pessoa e essa pessoa se sentir bem com o que eu falei, a minha missão já está sendo cumprida. Então, assim, é um propósito que nós temos aqui. Vamos fazer valer a pena? Não quer dizer que a gente tem que só olhar para o nosso umbigo, não. A gente tem que olhar para o do próximo também, né? Ver a vida do próximo, levar uma palavra de conforto, de ânimo, assim como eu estou fazendo para vocês. Não estou aqui somente para falar da minha vida, de como eu sou, de que é que eu faço. Não. É um exemplo que eu estou trazendo para vocês, para que vocês, se ainda não abriram os olhos, abram a partir de hoje, certo? Então, assim, o que é que você tem como objetivo de vida? O que é que você tem planejado para a sua vida? O que é que você tem feito para que os seus sonhos, as suas metas, os seus objetivos sejam alcançados? Do jeito que tá bom? Não mexe, não. Do jeito que tá bom, sabe? Então são essas perguntas que a gente tem que fazer. Poxa, será que tá bom mesmo? Será que eu tenho que melhorar? Oi? Então, assim, leiam a Bíblia, mas se puderem, comprem esse livro aqui, ou O Poder da Autorresponsabilidade. É um livrinho pequeno, muito menor que esse, mas assim, é incrível. Realmente, é como ele fala numa frase aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tem essa daqui, do segundo capítulo, que fala, né? Haja. E ele diz, zona de conforto é a combinação de várias mentiras paralisantes com prazo de validade vencido. E outra parte aqui, ele fala sobre tem poder quem age. E nós tomamos a decisão de agir. Deus abençoa, minha gente. Deus abençoa. Deus quer que nós façamos a nossa parte. Porque ele já nos dá o que é essencial, né? Que é a vida, que é a saúde. Tanta gente quer ter uma vida como nós temos. Ter saúde, poder andar, poder correr, poder pular, poder falar, poder ouvir. E mesmo pessoas que estão impossibilitadas, muitas delas acham meios de fazer a vida delas realmente uma vida de ânimo, de coragem. Eu tenho um livro ali do Nick Vujicic, ele não nasceu sem perna, nasceu sem braço, somente o tronco mesmo. E se vocês lerem o livro dele, ou verem vídeos dele que tem no YouTube, no Instagram, a vida do homem parece que eu não sei como é, não, o homem até de prancha, até de prancha de surf já praticou esporte nas praias. Diga aí. Foi um dos livros também que me fez entender que, tipo, poxa, eu tenho mãos, braços, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que agir. Não posso me impossibilitar por conta de qualquer coisinha, não. Então, vamos embora, vamos em frente, vamos embora, porque não dá, minha gente, chegar no final do ano e a gente tá dizendo, poxa, se eu tivesse feito diferente. Não, não dá. Vamos embora, vamos agir, vamos aprender algo novo, vamos estudar, vamos ganhar conhecimento para passar para os nossos filhos. Não pode deixar o nosso cérebro na zona de conforto, não, porque isso é ruim. Quem que aguenta ficar o tempo todo sem fazer nada? Não, vamos embora. Vamos junto comigo, vamos dar as mãos e vamos embora juntos. Se Deus quiser. Eu declaro sobre a sua vida que sua vida será uma vida de bênção, de ânimo, que todo desânimo caia por terra, que a procrastinação caia por terra, tudo que impede você de prosseguir, de avançar, de ter sucesso na sua vida, que caia por terra. Então, coloque Deus na frente, peça ânimo e força para Ele que Ele vai te dar, tá certo? Eu abençoo a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Me dá tchau. Aqui. Tchau, tchau. Tchau.